A prática do agora desenvolve uma consciência totalmente sem pressão externa, porque a única coisa a fazer é o que surge neste exato momento. Vivendo nessa consciência, nunca nos preocupamos com suprimento, nem com o que deve ser feito amanhã. Há somente hoje. Há apenas esta hora. Há apenas este momento do dia. Em seguida, desenvolve-se em nós. Nós não fazemos nada. Ele, o Cristo de nosso ser, desenvolve em nós um sentimento de paz, um sentimento de calma ao ouvirmos a voz interna que nos diz: eu por mim mesmo nada faço. É o Pai em mim que faz as obras. Eu posso fazer todas as coisas através do Cristo. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, quando Cristo vive minha vida por mim, nenhum pedido é feito para mim. Todos os pedidos são feitos a Cristo. O Pai dentro de mim pode realizar mais em 12 segundos do que podemos fazer em 12 horas. Disponha-se a ser chamado a fazer algo sem se ressentir, sem lutar, sem sentir que é demais. Pode ser muito para John, Mary ou Henry fazer, mas nunca é demais para o Cristo. Só existe este momento, o momento da cristicidade. É impossível viver no ontem ou no amanhã. O que somos neste instante é o que constitui nossa vida. E, portanto, há apenas um tempo no qual podemos viver. E este tempo é agora, neste instante. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith traz nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de alguém que vive nesse estado de consciência. Bom, neste trecho, mestre, o Joel Goldsmith comenta sobre o tempo. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto conosco? Ô Gilson, essa é a velha noção que nós temos. É a noção do tempo. Nós temos uma data de nascimento. Nós temos um nome. Nós temos uma história. Nós temos as lembranças de tudo que aconteceu. A nossa referência de vida é a vida que está no tempo. Mas o que é esse tempo? Essa data? Essa história? Esse nome? Recebemos o nome algum dia. Nascemos em algum dia. Nós temos uma história de muitos dias. Tudo isso está no tempo, no passado. Mas só falamos disso nesse instante com base na memória. Então é isso que nós chamamos de tempo. O tempo é essa noção de passado, aquilo que já aconteceu, aquilo que já foi embora, do qual nos lembramos, ou podemos falar. Temos a noção do presente, que é exatamente onde isso acontece. Podemos relatar o passado aqui no presente. Podemos contar o que foi, o que aconteceu aqui no presente. Então é assim que surge o passado, o presente, e as nossas previsões
As nossas imaginações, que também se sustentam no pensamento, porque é o pensamento esse elemento de memória, de passado, de presente, aqui aparecendo. E esse elemento projeta o futuro. Esse é o tempo. Não existe tal coisa como o tempo sem a memória, sem o pensamento, sem a ideia ou o pensamento do presente, sem o pensamento ou a imaginação do futuro. Então nós dividimos o nosso modelo psicológico de existência em passado, presente e futuro. No entanto, esse modelo psicológico é só o modelo da memória. Porque pensamento é memória. Não existe pensamento sem memória. Pensamento é memória. A história é construída de pensamento. A pessoa, como nós nos vemos, como outros nos veem, é a partir de pensamentos que elas têm sobre nós e que nós temos sobre nós mesmos. Tudo isso se situa no pensamento. E tudo isso é parte do tempo. Então vamos colocar isso de uma forma muito clara. O tempo é que é parte do pensamento. Porque o pensamento é o elemento que constrói o tempo. Sem pensamento, sem tempo. Nós temos o tempo, que é o tempo cronológico, que é o tempo do relógio. Entre o nascer do sol e o pôr do sol, nós temos várias horas. Essas horas, a referência que temos dessas horas acontecendo é a referência presente no cronômetro ou no relógio. Então nós temos o tempo cronométrico. Esse é o tempo onde tudo acontece nessas ações como nós conhecemos. Todas as ações na vida, no mundo, ocorre dentro desse tempo cronológico. Mas fora esse tempo cronológico, e é com base nele que nós podemos falar do amanhã cronológico. Amanhã, às 5 da tarde, teremos uma reunião. Ontem, às 2 horas da tarde, nós tivemos uma reunião. Veja, isso está dentro do tempo cronológico. Mas fora esse tempo cronológico, o pensamento tem criado o tempo psicológico, que é o tempo da memória, onde temos a ideia de eu fui, eu sou e eu serei. Eu tinha, eu tenho e eu terei. Eu não sou, mas eu serei. Esse eu é o elemento presente nesse tempo psicológico, nesse movimento psicológico, que é o movimento do pensamento. Então estamos diante de um tempo ilusório, que o próprio pensamento tem estabelecido para suas conveniências.
E uma delas é sustentar a ideia de alguém presente, que é o eu, o pensador, o experimentador, esse elemento que observa, que avalia, julga, classifica, nomeia, conta histórias, relembra memórias. Esse elemento é uma criação do próprio pensamento. É o pensamento que tem estabelecido o eu, esse mim, esse pensador, esse observador. Aqui juntos estamos investigando a verdade sobre a natureza do eu, tomando ciência de que esse eu nasce do pensamento. E é esse pensamento que dá sustentação ao tempo. A verdade sobre você é que em sua natureza verdadeira não há tempo. Aquilo que é você em seu ser não tem história, não tem passado, não tem memória. É algo que está além do pensamento. É a natureza divina. Eu sei que soa estranho ouvirmos isso, mas a verdade é que o corpo apareceu nesse tempo cronológico, evoluiu e cresceu, deixou de ser um bebê, se tornou uma criança, um adolescente, um adulto. Nesse tempo cronológico, o cérebro registrou todas essas experiências nesse formato de lembranças, de memórias. Mas estamos apenas diante de um fenômeno existencial no tempo, enquanto que a realidade daquilo que é você em sua natureza real é algo fora do tempo, sem um nome, sem um corpo e sem uma história. É desta ciência que nós precisamos. É desta revelação que nós precisamos. É isso que alguns chamam de o despertar da consciência, da real consciência. Não é mais desta consciência que é a consciência do eu, desse elemento construído pelo pensamento. Nesta consciência que se constitui de pensamentos, de histórias, de registros, de memórias. Então, qual é a verdade do seu ser? É a verdade daquilo que está fora do tempo. Essa é a natureza de Deus. É a natureza da verdade sobre você. O nosso trabalho juntos consiste em tomarmos ciência disso e realizarmos isso nesta vida. Tomarmos ciência de nossa natureza atemporal, não espacial, que é a natureza de Deus, daquilo que está além de nascimento e morte, daquilo que na verdade nunca nasceu. Aqui estamos descobrindo que estamos diante de um sonho. Há uma realidade presente além deste sonho. Enquanto isso não for constatado, estaremos dentro do modelo do pensamento e, portanto, dentro desse modelo de tempo ilusório para essa identidade ilusória, que é o ego, que é o eu. O contato real com a verdade é a liberação nesta vida do tempo, do eu, do ego. É a ciência da realidade do agora, desse instante. Aqui nesses encontros,
nós estamos tomando ciência disso, de que a vida, não há nela esta divisão, passado, presente e futuro. É apenas no sonho de existir como alguém que está presente essa ilusão de passado, presente e futuro. Nascer, crescer, envelhecer e morrer. A beleza do despertar da consciência, da iluminação espiritual, é a visão da vida. Sem qualquer ilusória separação, sem qualquer ideia de alguém presente, de qualquer conceito de pensamento sobre tempo. É a vida nesse instante. É a vida divina. É a vida de Deus. Lemos em Isaías: embora os seus pecados sejam vermelhos escarlate, se tornarão brancos como a neve. Na mesma linha, o Mestre Jesus disse ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esses exemplos são indicativos de um único ponto, ou seja, que vivemos num constante agora. O ontem não existe. Na verdade, mesmo uma hora atrás não existe, e, portanto, todas as coisas que pertenciam a ontem ou a uma hora estão tão mortas quanto o jornal de ontem. Elas não mais nos pertencem, a menos que as revivamos neste momento. É importante mantermos nossa integridade no mais alto grau a todo instante. Ao cometermos um erro, vamos nos empenhar para que isso não aconteça novamente. Somente o que trazemos para o presente pode nos machucar. Não pode nos machucar o que aconteceu no passado, mas sim o que trazemos para o presente do que aconteceu no passado. Se cada um de nós pudesse começar novamente cada dia com a percepção: eu e o Pai somos um, nossos erros de ontem não fariam nenhuma diferença, desde que não se repetissem hoje. Apenas quando revivemos o ontem e o trazemos para hoje é que os erros nos machucam. Não podemos viver contando com o maná de ontem, nem sofrer com a falta dele. Só conta o que somos, o que temos e o que vivemos neste instante, pois o ontem está somente em nossa memória. Revivemos o passado ao cometermos hoje os mesmos erros de ontem. Se revivermos nosso ódio, nosso medo e nossa animosidade de ontem, eles estarão vivos e ativos em nossa vivência do hoje. Nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a lembrança, sobre as memórias ruins. Mestre, tu pode compartilhar a tua visão de como podemos superar essas memórias que nos causam dor? Ô Gilson, é aqui que temos que ter uma aproximação nova a respeito de tudo isso. Nós queremos nos livrar, isso é algo comum, geral, para todos. Queremos nos livrar dos pensamentos ruins que nos causam dor, que nos causam sofrimento. Assim nós queremos nos livrar das memórias que criam problemas. Nós não temos percepção clara ainda da verdade, do que é a presença da memória. A memória presente em nós, sejam elas
desagradáveis, ruins, que provocam sofrimento, ou lembranças, memórias, pensamentos em nós que trazem prazer, tudo isso é parte deste programa de condicionamento psicológico, em que nesta ilusória identidade, que é a identidade do eu, desse mim, nesta sensação de ser alguém, estamos situando uma vida separada, distante da vida, distante de Deus. Nós precisamos romper com o passado. Uma vez que o passado é o pensamento, não só os pensamentos desagradáveis, mas os pensamentos também agradáveis. Observe que os pensamentos agradáveis, quando eles aparecem, eles te absorvem completamente aqui nesse instante, quando eles surgem. Quando eles se projetam para ir em busca de mais preenchimento, de mais satisfação. É assim que o pensamento se projeta no futuro, na imaginação do futuro, pelos desejos. Os desejos, que são projeções do pensamento, na imaginação do futuro, é algo que nos escraviza tanto quanto quando o pensamento se projeta no futuro numa forma de dor que nós chamamos de medo. Um outro lado do prazer é a dor. Portanto, psicologicamente, nós estamos sempre registrando e cultivando a ilusão de uma identidade presente na memória. O ser humano, Gilson, psicologicamente, nesse sentido do ego, ele vive preso à memória. E a memória é só um pensamento que se foi. Não há vida na memória. No entanto, quando ela surge, nesta desatenção em que nós nos encontramos, somos absorvidos por esse programa de memória. E assim o sentido do eu surge como uma entidade presente nesta memória. Assim, quando usamos o pronome eu e temos sentimentos tanto de prazer quanto de dor com base no pensamento, estamos apenas dando continuidade a esse movimento de memória. Portanto, nós estamos, Gilson, constantemente dando continuidade a esse sentido de separação da vida como ela é, aqui e agora. Porque estamos sempre trazendo do passado o sentido de alguém presente, com base na memória, com base nessas lembranças, tanto de prazer quanto de dor. Assim nós estamos posicionados dentro de uma condição psicológica de prisão, de ego-identidade. Nós precisamos, Gilson, romper com o tempo e, portanto, com o passado. Romper com esse modelo de memória psicológica que, quando surge, traz sempre de volta esse experimentador, esse elemento que vem do passado para sustentar a sua continuidade aqui. É por isso que nós temos a ilusão do presente e do futuro. Porque nós temos a ilusão de alguém presente,
com base no passado. Assim, psicologicamente, nós estamos dividindo esse tempo que o pensamento tem construído. Estamos dividindo em passado, presente e futuro. A realidade da vida está presente aqui, nesse instante. Quando há um rompimento com esse formato ou esta forma de vida centrada no eu, centrada na memória, um encontro com a realidade do seu ser é a ciência da realidade da vida nesse instante, livre do tempo psicológico, que é esse tempo que o pensamento tem construído, e, portanto, livre desta memória, onde está presente a ilusão de uma identidade em dor ou em prazer, na busca por mais, pelo desejo que nós chamamos de prazer, e na busca por se livrar da dor dentro desse oposto aparente que é o medo. Romper com tudo isso é tomar ciência da realidade divina, da realidade de Deus. Então a vida está presente aqui e agora, livre desse formato, desse modelo de tempo psicológico, de identidade egóica. Se revivermos nosso ódio, nosso medo e nossa animosidade de ontem, eles estarão vivos e ativos em nossa vivência do hoje, nos sujeitando à punição das leis cósmicas, uma vez que entramos em desarmonia com as leis do Cristo. Porém, neste momento, lembremo-nos de que o ontem se foi para sempre, o amanhã nunca virá, há apenas o hoje. E hoje, o amor é a plenitude da lei. Neste momento, eu reconheço o Cristo como o meu ser. Eu o reconheço como a vida do meu amigo e do meu inimigo. Eu só reconheço o Cristo. E para você, que tem o desejo sincero e real em se aprofundar e compreender essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, que são no formato online de final de semana, presenciais, ou retiros de vários dias presenciais, o Mestre Gualberto, além de responder diretamente às nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nessa presença do Mestre. E isso nos ajuda demais a silenciar essa mente barulhenta, a compreendermos e termos uma visão que no cotidiano a gente não consegue. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo.